Hoje eu quero analisar com vocês uma fala de um dos pastores mais influentes no Brasil e no mundo, e eu estou falando dele, o bispo Edir Macedo, onde, em um vídeo não muito recente, ele simplesmente se utiliza de uma passagem bíblica para desqualificar uma das obras de Jesus, e pasmem, ele não só desmerece o que Jesus fez, como também incentiva a toda a igreja a fazer igual. Vocês duvidam? Então agora nós vamos para o vídeo e já eu volto com a análise. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não fez mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Agora, antes de responder diretamente a pergunta que foi feita no vídeo, eu quero que você perceba uma coisa. Repara no cenário que foi criado. A pergunta não foi feita de forma neutra, ela foi direcionada. Foi criado um ambiente onde a resposta esperada já estava implícita. E o resultado? Um grupo inteiro respondendo em conformidade. Agora eu te pergunto, será que essa resposta veio do texto bíblico ou da influência de quem estava conduzindo a pergunta? Será que se cada pessoa ali abrisse a Bíblia antes de responder, a resposta seria a mesma? Ou será que a autoridade falou mais alto do que a própria Escritura? Agora vamos voltar à pergunta central. Qual foi o benefício daquele milagre para o reino de Deus? Porque aqui não é opinião. O próprio texto responde. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, está escrito: Com este, deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora pense comigo. Manifestar a glória de Cristo não tem valor para o reino? Gerar fé nos discípulos não tem importância? Lembre-se, os discípulos foram os pilares da igreja. Foi através deles que a mensagem avançou e chegou até nós. Sem a fé fortalecida naquele momento, lá no início, será que essa história teria seguido da mesma forma? E o que a Bíblia diz sobre crer? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu te pergunto, se a fé em Cristo está diretamente ligada a se tornar filho de Deus, como isso pode não ter valor? E mais, o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Crer faz parte da entrada no reino. Então deixa eu te fazer uma última pergunta. Se um milagre levou pessoas a crerem em Jesus, e a fé é uma condição para entrar no reino, como alguém pode afirmar que esse milagre não trouxe benefício algum para o reino de Deus? Percebe? A questão
não é falta de resposta. A questão é: de onde estamos tirando as nossas conclusões? Mas aqui entra um ponto ainda mais sério. Porque isso que nós acabamos de analisar não é algo isolado. Isso já aconteceu antes. Nos dias de Jesus, houve momentos em que líderes religiosos olharam diretamente para uma obra evidente e ainda assim não reconheceram o seu valor verdadeiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 24, diz: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E qual era o contexto? Jesus havia acabado de libertar um homem que era cego e mudo por causa de um demônio. Ou seja, o milagre foi claro, o homem passou a ver e a falar. Agora pensa comigo, eles negaram o milagre? Não. Eles reconheceram o que aconteceu. Mas o que fizeram com isso? Não deram o devido valor ao que estava diante deles. E isso revela um padrão perigoso. Não é sobre falta de evidência. É sobre a forma como se interpreta aquilo que Jesus faz. E é aqui que a comparação se torna inevitável. Quando você olha para um líder religioso, alguém que é referência não só no Brasil, mas no mundo, e percebe a atitude semelhante à dos líderes religiosos da época de Jesus, a pergunta que fica é: de lá para cá, será que alguma coisa mudou? Porque no fim das contas, quando alguém olha para uma obra de Cristo, reconhece que ela aconteceu, mas ainda assim esvazia o seu valor, o problema está na obra ou na forma como ela está sendo interpretada? E por falar em interpretação, agora eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque o que eu vou te mostrar aqui talvez não tenha sido algo que te explicaram com clareza até hoje. E isso faz toda a diferença na forma como você entende esse texto. Então olha só, no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 3, diz: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Percebe? Maria está apresentando um problema prático, social e imediato. Agora olha o que Jesus responde no versículo seguinte: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora eu te pergunto, Jesus não entendeu o que Maria disse? Ou será que ele entendeu e respondeu em um nível mais profundo? Porque no Evangelho de João, quando Jesus fala sobre a sua hora, ele está apontando para a sua morte e glorificação. Então, pensa comigo. Maria fala de vinho e Jesus responde falando da sua hora. Será que ele mudou de assunto? Ou será que ele elevou o assunto? Agora olha o cenário. É uma festa de casamento. E a Bíblia não usa essa linguagem por acaso. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 27, está escrito que Cristo ama a igreja como um marido ama a sua esposa. E mais à frente, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Agora eu te pergunto, quem é o noivo e quem é a noiva? Se Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, o que um casamento representa? A aliança, a união. Agora volta para o texto. Tem casamento, tem noivo, tem noiva,
tem aliança e tem vinho. E mais à frente, o próprio Jesus pega o vinho e diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Agora pensa comigo, o vinho aqui é só vinho ou já aponta para algo maior? Porque olha o que acontece. O vinho acaba e Jesus traz um vinho novo, mas não como era antes. Não qualquer vinho. Ele traz o melhor vinho. E aí alguém declara, você guardou o melhor até agora. Agora eu te pergunto, isso não soa como um padrão? Porque a própria Bíblia afirma, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6, que a nova aliança é superior à antiga. Então é só pensar, se o melhor veio depois, se a nova aliança é superior, será que essa fala ali no casamento é só sobre bebida? Ou será que aponta para algo muito maior? E tem mais um detalhe que não dá para ignorar. Moisés, que era o representante da lei, o representante da aliança anterior no Antigo Testamento, no seu primeiro grande sinal no Egito, transforma água em sangue, que era um sinal de juízo e morte. Agora olha para Jesus, o que é o representante da graça. Ele transforma água em vinho, em um contexto de celebração, de vida, de alegria. Agora eu te pergunto, isso é coincidência ou uma mensagem sendo construída? Percebe o que está acontecendo aqui? Antes mesmo da hora chegar, Jesus já estava dando um sinal, um vislumbre, um anúncio antecipado, como se fosse um spoiler, do ápice da sua missão. Então, volta à pergunta inicial. Como alguém pode olhar para tudo isso e ainda assim dizer que não há benefício algum para o reino de Deus? Se o reino de Deus é o governo de Cristo, então, qualquer ato que revele a sua autoridade, que manifeste a sua glória e aponte para a sua identidade como sendo o noivo provedor, não é um detalhe. É, por definição, um dos maiores benefícios que o reino de Deus pode receber. Se você gostou da mensagem e gostaria de ver mais vídeos como esse, se considere inscrever no canal, curta, assine o sininho, deixe um comentário e até mais.